Vale Notícias. Um cybercumprimento aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Senado aprova leis com regras de quarentena para coronavírus. Reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que define a quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus no país. O projeto chegou ao Congresso na terça, com pedido de urgência do governo, já que o avião com brasileiros que estão em Wuhan, na China, volta ao país no próximo sábado. Para o senador Chico Rodrigues, do Democratas, a quarentena é essencial para acolher os repatriados e prevenir a população. Garantida de que esse surto não possa chegar no Brasil e, se eventualmente chegue, tenha realmente todos os instrumentos de controle. A oposição também votou favorável ao texto, mas o senador Humberto Costa, do PT, que foi ministro da Saúde, pontuou que as leis existentes já dariam segurança para receber o grupo vindo de Wuhan. Embora, na nossa visão, não é absolutamente necessário que nós tivéssemos toda essa definição sobre quarentena, entendemos que já temos legislação suficiente. Atualmente, o Brasil tem 11 casos suspeitos da doença. Apesar de não ter nenhuma confirmação do coronavírus, o governo subiu o alerta para o máximo: emergência em saúde pública, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Gomes. Não temos nenhum caso confirmado no Brasil, mas dada a conjectura da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, entendemos que era necessário fazer um ajuste para poder dar celeridade aos processos. Os 11 casos no país estão em Santa Catarina e Rio de Janeiro, com 1 caso cada, São Paulo com 4 e Rio Grande do Sul com 5. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 4 milhões de meninas no mundo serão sexualmente mutiladas em 2020. A reportagem é de Daniela Franco, da agência Rádio Web. Hoje é o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina, que ainda é comum em dezenas de países, apesar de a prática ser condenada pela ONU e proibida por lei em muitas nações. O correspondente da RFI em Joanesburgo, Vinícius Assis, analisa o problema na África, o continente onde a mutilação genital feminina ainda é frequente. Bom dia, Vinícius. Como é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trata dessa questão? Bom dia. A Organização Mundial de Saúde divulgou que seriam necessários 1 bilhão e 400 milhões de dólares por ano no mundo todo para tratar todos os impactos causados nas mulheres após terem sido mutiladas. A mutilação genital feminina não é só um abuso catastrófico dos direitos humanos, é também uma drenagem dos recursos econômicos vitais de um país. Para vocês terem uma ideia, se a prática fosse abolida agora, até 2050, os países economizariam mais de 60% do que gastam atualmente com saúde. Por outro lado, se essa situação não mudar, a Organização Mundial de Saúde estima que esses custos subam 50% no mesmo período. Por quê? Tem o crescimento populacional e, consequentemente, o aumento do número de meninas passando pelo procedimento. Vinícius, como acontece a mutilação genital feminina e por que essa prática ainda é realizada em muitos países? Olha, a cirurgia consiste em cortar os lábios e até mesmo o clitóris. Depois costura-se as partes íntimas, deixando apenas um buraco pequeno, suficiente para a urina passar. Críticos ao procedimento dizem que nem sempre são utilizados equipamentos esterilizados. Não raras vezes os cortes são feitos com facas, navalhas, tesouras, vidros ou até pedras afiadas. Assim, as meninas e mulheres são privadas do prazer sexual. Quem defende a mutilação genital feminina acha que essa é uma forma de garantir que elas continuem puras até o casamento e sejam respeitadas em suas comunidades. Sem falar que é comum ainda em países africanos que os noivos paguem algo à família da noiva antes do casamento. E o valor desse pagamento costuma ser maior se ela provar que é virgem. A cirurgia é uma forma de garantir isso.
Apesar da falta de dados precisos, a Unicef estima que pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres vivam tendo sido submetidas a este tipo de cirurgia em 30 países da África, Ásia e Oriente Médio, tendo 44 milhões delas menos de 15 anos de idade. E mais da metade vive em apenas 3 países: Indonésia, Egito e Etiópia. No Iêmen, por exemplo, 85% delas foram submetidas à prática nas primeiras semanas de vida. Em muitos países onde essa prática é proibida por lei, muita gente burla a legislação e realiza mutilações genitais. Foi o que aconteceu há 2 semanas no Egito. Você sabe se alguém foi punido por lá, Vinícius? Foi sim, os pais e a tia de uma adolescente foram presos, assim como o médico aposentado que fez a cirurgia na garota. Ela morreu depois de sofrer com as consequências da operação. Em 2008, a prática foi proibida no Egito e passou a ser considerada crime em 2016, depois que uma jovem de 17 anos sangrou até a morte após a mutilação. Apesar disso e de campanhas de alerta, o Egito vem sendo motivo de preocupação nos últimos anos por ter uma das mais altas taxas de mulheres submetidas a este tipo de cirurgia. Um relatório da Unicef divulgado em 2017 estimou que 85% das mulheres egípcias entre 15 e 49 anos tiveram suas partes íntimas cortadas. E ainda de acordo com uma nova estimativa da Unicef divulgada hoje, mais de 4 milhões de meninas devem ser mutiladas em todo o mundo só este ano. E como é que a Organização Mundial da Saúde pretende acabar com isso, Vinícius? Bom, com um trabalho coletivo que envolve educação, investimento, justiça eficiente, saúde e um trabalho de empoderamento feminino. A Organização Mundial de Saúde também está trabalhando com os países para aumentar a conscientização sobre os impactos nocivos da prática entre os profissionais de saúde e encorajá-los no trabalho de prevenção. Ok, muito obrigada, Vinícius Assis, correspondente da RFI em Joanesburgo, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco. Metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos tem HPV. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apontou que o HPV atinge mais da metade dos jovens brasileiros com idade entre 16 e 25 anos. O estudo foi conduzido nas capitais brasileiras em 2018. Mas o que é HPV? Trata-se do papilomavírus humano, vírus que afeta 11,7% da população global. O contágio, nesse caso, se torna mais fácil, porque a contaminação depende apenas do contato direto com a pele ou mucosa infectada. A infecção é caracterizada pelo aparecimento de verrugas e lesões na região genital e deve ser tratada por infectologista, ginecologista ou urologista, tão logo surjam os primeiros sinais. A principal forma de transmissão é pela via sexual, seja oral, genital ou manual, mesmo que não ocorra penetração. Embora o HPV possa não manifestar sintomas, existem 13 tipos causadores de câncer, dentre eles o câncer do colo do útero, o cervical, o de pênis e o de orofaringe. Daniela Cardoso, chefe do setor DST-AIDS do município de Salvador, destaca que os jovens têm se mostrado resistentes ao uso de preservativo durante as relações sexuais. Essa falta de cuidado, na avaliação dela, aumenta significativamente o risco de infecção. A gente hoje está passando por uma situação muito delicada com relação às infecções sexualmente transmissíveis, né? Ou DSTs, como queiram. A gente tem muita informação, a gente tem os insumos de prevenção disponíveis, mas a gente tem dificuldade com relação à mudança de comportamento, ou seja, a gente tem dificuldade com relação a que os jovens, principalmente os jovens, façam adesão a essas práticas preventivas, né? E hoje a gente tem os jovens muito ligados, né, na internet, nos grupos, né, sociais, nas redes sociais, mas a gente está tendo dificuldade com relação à adesão a essas práticas preventivas. Essa é uma dificuldade que nós estamos passando. Vanessa, que prefere não se identificar com o sobrenome,
tem 27 anos de idade. Aos 22, veio o susto, ao perceber verrugas na região genital. Era HPV. Ela conta que já havia sentido coceiras e que, passados alguns dias, percebeu as lesões. Apesar do desespero, 2 anos depois ficou curada e revela que não houve nenhum agravamento da infecção. Ficou só nas verrugas mesmo, onde eu tive que fazer um procedimento para retirá-la, porque acabou enchendo muito e tiveram algumas que tiveram um tamanho considerável, eu tive que fazer uma incisão. E depois, posterior à incisão, eu tive que fazer algumas sessões com ácido para retirar as que surgiram posteriormente. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e proteja-se dessas DSTs. Sem camisinha, você assume o risco. Use camisinha e proteja-se dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Para mais informações, acesse saude.gov.br/IST. STF decide hoje se aposentados que voltaram a trabalhar podem pedir revisão do benefício. Para o governo, a possibilidade pode causar dano aos cofres públicos. Entidades de defesa dos aposentados defendem recálculo. O Supremo Tribunal Federal volta a discutir hoje a possibilidade dos trabalhadores já aposentados pedirem a revisão da aposentadoria se voltarem a trabalhar. A discussão começou em 2016, por conta de uma ação de um contribuinte que estava aposentado por tempo de serviço, mas voltou a trabalhar e a contribuir com a Previdência. Ele entrou na Justiça pedindo uma revisão do benefício para que passasse a receber com base no cálculo por tempo de contribuição, levando em conta os pagamentos que fez depois de voltar ao trabalho. O pedido foi negado, porque para a Advocacia Geral da União e para os ministros do STF, o processo não estava previsto na lei e poderia causar prejuízo para o INSS. O problema é que, enquanto isso, vários aposentados já tinham conseguido o direito de recalcular a aposentadoria por meio de liminares em instâncias inferiores do Judiciário. Agora, entidades ligadas à defesa dos aposentados entraram com recurso dizendo que não ficou claro se o processo dessas pessoas deve ser revertido e se elas precisam devolver os valores a mais aos cofres públicos. O STF também vai decidir se os contribuintes têm a opção de se desaposentar para posteriormente voltar a pedir o benefício com um valor maior. Reportagem Daniel Marques. Vale Notícias. Taxa básica de juros cai para 4,25% ao ano, menor patamar da história. O Banco Central reduziu pela 5ª vez consecutiva a taxa Selic. A taxa básica de juros brasileira, Selic, atingiu um novo patamar mínimo histórico e chegou a 4,25% ao ano nesta quarta-feira. A redução de 0,25 ponto percentual foi a 5ª consecutiva feita pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que se reúne uma vez a cada 45 dias para decidir sobre a taxa Selic. A Selic serve de referência para todas as outras taxas de juros praticadas no país, seja por bancos ou corretoras, e também funciona como política monetária para controlar a inflação e estimular o consumo interno. A taxa chega ao menor patamar desde 1999, quando o Brasil passou a adotar o regime de metas da inflação. Até julho do ano passado, a taxa Selic permanecera estável em 6,25% ao ano por 18 meses. De acordo com o comunicado do Copom, após essa decisão, a Selic não deve sofrer mais reduções este ano. O Conselho entende que, abre aspas, o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. Fecha aspas. Reportagem Alexandre Fatiola. Remédios para tratamento de infecções sexualmente transmissíveis estão disponíveis em todo o país pelo SUS. As infecções sexualmente transmissíveis são passadas de pessoa para pessoa principalmente via relação sexual oral, vaginal ou anal. Com o crescimento do número de casos, os tratamentos têm avançado. No caso do HIV, por exemplo, os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980. Eles inibem a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o enfraquecimento do sistema imunológico.
O desenvolvimento e a evolução dos antirretrovirais para tratar o HIV transformaram o que antes era uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura. A eficácia do tratamento não se restringe apenas ao HIV. Em alguns casos, o uso de medicamentos leva à cura, como no caso do ninfogranuloma venéreo, conhecido como LGV. Essa infecção, menos conhecida pela população, gera feridas no pênis, na vagina, no útero, no ânus e na boca. Eventualmente, pode formar um inchaço doloroso com pus, além de causar dores nas articulações, febre e mal-estar. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo federal tem medicamento em estoque para garantir o tratamento das ISTs em todo o país, por meio do Sistema Único de Saúde. O que a gente faz é garantir que a gente amplia as tecnologias, amplia testagem, amplia preservativo, amplia o PrEP, amplia das armas e das orientações técnicas com uma equipe extremamente técnica. Todos os medicamentos que nós precisamos, nós estamos comprados, abastecidos. O controle às infecções sexualmente transmissíveis também precisa de você. Em caso de qualquer sinal ou sintoma, procure a unidade básica de saúde mais próxima. E o mais importante, sem camisinha você assume o risco de infecção. Use camisinha e se proteja do LGV e de outras ISTs, como HIV e hepatites. Para mais informações, acesse saude.gov.br/IST. Boi gordo em baixa nesta quinta. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação. A cotação da arroba do boi gordo começou a quinta-feira com baixa de 0,31% no preço e o produto é negociado a R$ 192,85 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 180,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 197. O preço do quilo do frango congelado sofreu variação negativa de 0,21%. E o produto é vendido a R$ 4,77. O preço do frango resfriado também teve variação negativa de 1,25%, e a mercadoria é comercializada a R$ 4,74. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação, e o produto é negociado a R$ 7,54. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,49. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,90. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Café com preço em alta nesta quinta. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou alta de 0,20% e é negociada a R$ 50,17. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com alta de 0,67% no preço e é vendida a R$ 455,96 na cidade de São Paulo. Já o café robusto apresentou baixa de 0,59% no valor e a saca é comercializada a R$ 303,16 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal apresentou valorização de 0,79% no preço e o produto é vendido a R$ 76,71 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,84% e a mercadoria é comercializada a R$ 76,60. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou alta de 0,20% e é negociada a R$ 50,17. Em Campinas, em São Paulo, o produto teve alta de 0,34% no valor e a saca é comercializada a R$ 49,69. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 45. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 43. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 46. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Vale Notícias.
Corinthians perde para o Guarani do Paraguai e se complica na pré-Libertadores. Pela Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro e precisa de apenas um empate para se classificar. Reportagem esportiva de Paulo Henrique, da agência Rádio Mais. Na sua estreia na Libertadores, o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai por 1-0. Agora, na partida de volta, na próxima quarta-feira em Itaquera, o Timão precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar para a segunda fase da pré-Libertadores. O Vasco estreou na Sul-Americana vencendo os bolivianos do Oriente Petroleiro em São Januário por 1-0. Os cruzmaltinos jogam por um empate na partida de volta daqui a 2 semanas para se classificarem. Agora vamos para a primeira fase da Copa do Brasil. E já tivemos zebra. A parada é a seguinte: os times melhores colocados no ranking da CBF jogam fora de casa e não podem perder. Empate ou vitória colocam esses times na próxima fase. Em caso de derrota, são eliminados. E foi isso que aconteceu com o Bahia, que perdeu por 1-0 para o River do Piauí e está fora da competição. O Goiás venceu o Fest do Amazonas por 2-0 e garantiu vaga na próxima fase do torneio. O Botafogo suou, passou o perrengue, mas segurou o empate com o Caxias no Rio Grande do Sul e também segue na Copa do Brasil. A bola também rolou no Campeonato Cearense. O Fortaleza sapecou 5-0 no Atlético Cearense e o Ceará venceu o Pacajus por 1-0. Agora vamos aos jogos desta quinta-feira. Pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro encara o União Santa Fé na Argentina, às 9h30 da noite. Na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense vai até o Mato Grosso enfrentar o União Rondonópolis. Reportagem Paulo Henrique Gomes. SAMU de Uruará conta com mais uma ambulância para atender a população. O veículo foi viabilizado junto ao Ministério da Saúde para dar suporte ao atendimento emergencial aos pacientes do município de Uruará. A solenidade de entrega aconteceu nesta quarta-feira nas dependências do SAMU e contou com autoridades do município e representantes da população que foram acompanhar a entrega desta nova aquisição. E na vicinal da Transiriri, nesta quinta-feira, aconteceu uma oficina de clonagem de cacau que foi promovida pela comunidade. A oficina aconteceu na propriedade do agricultor Geraldo Bezerra. Este foi o Vale Notícias desta quinta-feira, na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Compartilhe essa ideia. Visite a fanpage Vale Rádio Web e compartilhe o link na Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página www.valeradioweb.online. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.